Então agora a gente vai resolver os exercícios de fixação, tá, amores? Não são exercícios difíceis, mas são exercícios para a gente fixar os conceitos que a gente aprendeu na aula de hoje, tá? Então no primeiro ele fala assim, ó, as principais partículas que constituem um átomo são os prótons, os elétrons e os nêutrons. A carga elétrica de um próton é positiva. Então, o primeiro espacinho aqui a gente vai preencher com positiva. Enquanto a carga de um elétron é negativa, tá? Então, olhando para as alternativas aqui, ó, é a primeira resposta, positiva e negativa, positiva e negativa. Então, a gente já fica entre A e a C, né? Ó, positivo e negativo. O nêutron não apresenta carga elétrica. A carga de um próton é igual à carga de um elétron em valor absoluto. Lembra que eu falei para vocês, né? Que a carga do próton é mais a carga elementar, que é 1,6, 10 a menos 19. E a carga do elétron é menos 1,6, 10 a menos 19, tá? Então, em módulo, em valor absoluto, elas são iguais, tá? Depois ele fala, e a massa de um próton é maior que a massa de um elétron. Então, qual seria a alternativa correta? Seria a alternativa C, ó. Carga do próton positiva, carga do elétron negativa. Ambos têm carga de mesmo módulo, né? O próton e o elétron têm cargas de mesmo módulo. E a massa do próton é maior do que a massa do elétron, tá? Então, a resposta da primeira questão seria C. Bom, o segundo exercício aqui, ó. Considere as afirmações. Na eletrização por atrito, os corpos atritados adquirem cargas de mesmo valor absoluto e sinais contrários, né? Então, tá certo, né, amor? Isso foi o que a gente viu agora há pouco, né? Quando você atrita um corpo no outro, você vai ter transferência de elétrons de um corpo para o outro, né? Não pode ser do mesmo material, tem que ser material diferente, tá? Então, você vai atritar, sei lá, o vidro com a lã, aí você vai ter os corpos adquirindo cargas, né, elétricas de sinais contrários. Um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo, tá? Então, a afirmação 1 é verdadeira. Aí, na afirmação 2 ele fala, na eletrização por contato, o corpo neutro adquire carga de mesmo sinal que o eletrizado. Tá certo, né? No contato, a gente viu que as cargas finais são de mesmo sinal, né? Ambas positivas ou ambas negativas, tá? Então, a 1 e a 2, por enquanto, são verdadeiras. Aí, na afirmação 3, na eletrização por contato, os corpos adquirem carga de sinais contrários. Errado, né, amores? Na eletrização por contato, os corpos adquirem carga de mesmo sinal. Então, tá errado, tá? Agora, esse exercício 3 é um exercício para a gente fazer a conta do processo de eletrização por contato, tá? Então, vamos ler as alternativas aqui, vamos ler o enunciado, depois eu vou anotar os dados, tá? Então, ele fala assim, ó, na questão 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, questão 3. Depois eu vou só anotar os dados, depois eu mostro para vocês, tá? Dispõe-se de 3 esferas metálicas idênticas, ou seja, mesmo raio, isoladas uma da outra. Então, eu vou desenhar aqui, depois eu mostro para vocês, amores. Ó, A, B e C. Então, 3 esferas. 2 delas, A e B, estão neutras, então aqui a carga do A é 0, a carga do B é 0. E a esfera C contém uma carga aqui, então aqui a carga da C é aqui. Faz-se a esfera C tocar primeiro a esfera A, então no primeiro passo a gente vai encostar o C com A, e depois a esfera B. Depois C vai encostar na esfera B. Aí ele pergunta qual a carga elétrica das esferas no final, A, B e C, tá? Bom, então agora, ó, vamos resolver o exercício, amores, ó. Então aqui eu anotei os dados do problema, né? Esfera A, carga 0, esfera B, carga 0, esfera C, carga Q. Aí primeiro ele vai encostar o C na A. Bom, a gente vai usar
o princípio da conservação da carga elétrica. Então, inicialmente, a gente tem, né, a carga do A mais a carga do C igual a 2Q'. Por que 2Q'? Porque o A e o C são iguais, não tem a mesma carga, né? Ó, a carga do A é 0. A carga do C, ele chamou de Q, que vai ser igual a 2Q'. Ó, então ficou Q mais 2Q', Q igual a 2Q'. Passo 2 dividindo, ó, o Q' vai ser Q sobre 2. Então, essa é a carga do A e essa é a carga do C. Só que agora, ele vai encostar o C com o B, tá? Então, aqui a gente vai ter um outro processo, ó. De novo, a gente vai fazer a conservação da carga elétrica. Então, na conservação da carga elétrica, de novo, carga inicial do C mais a carga inicial do B vai ser igual a 2, que eu vou chamar de Q duas linhas, tá, amores? Para diferenciar do Q', tá? Então, agora cuidado, a carga do C não é mais Q, é Q sobre 2, porque ele já tinha encostado no A. Então, vai ser Q sobre 2 a carga do C, ó, que é o Q', né? Mais a carga do B, que é 0, igual a 2Q duas linhas. Então, vai ficar 2Q duas linhas igual a Q sobre 2. Ó, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, Q duas linhas vai ser a carga Q sobre 2, dividido por 2. Inverte, né, amores? Mantém a fração de cima, multiplica pela de baixo invertida, vai dar Q sobre 4. Então, no final do exercício, o que vai acontecer? Ó, o A ficou com carga Q sobre 2. O B ficou com carga Q sobre 4. E o C ficou com carga Q sobre 4, tá? Então, essa seria a carga final dos 3 corpos aí, tá certo? Muito bom. Vamos ver mais alguns exercícios, ó. Vamos ver esse V1 aqui. Esse V1, ele fala assim, ó. As 3 partículas elementares constituintes do átomo são o próton, o elétron e o nêutron. Compare essas partículas quanto à massa e as cargas elétricas. Bom, então a gente viu que o próton tem massa 1 unidade atômica, 1 U, né? E a carga do próton é mais 1,6, 10 a menos 19 coulombs. O elétron, ele tem carga negativa, né? Menos a carga elementar, então é menos 1,6, 10 a menos 19 coulombs. E a massa dele é desprezível, porque ela é 1836 vezes menor do que a massa, a UMA, né, unidade de massa atômica. E o nêutron não possui carga, a carga dele é nula, e a massa dele é uma UMA, né, é um U, igual à massa do próton, né. E a gente viu que o nêutron é importante no núcleo, porque, amores, é o nêutron que mantém a estabilidade do núcleo, né? Só se lembrar, putz, JC, o núcleo tem um monte de próton. Próton é tudo positivo, então eles têm que se repelir. Mas como é que eles não se repelem? Como é que eles ficam presos no núcleo? Por causa do nêutron, né? Essa força entre o próton e o nêutron, a gente chama de força nuclear forte. Ela que mantém a estabilidade do átomo, tá? Do núcleo atômico. Aí, só que existem elementos radioativos, por quê? Porque o número atômico, quando ele cresce muito, né, que é do urânio para frente, essa força nuclear forte que a gente chama, que é a força do nêutron com o próton, não é suficiente para vencer a repulsão entre os prótons. Então o elemento, ele é um elemento radioativo, tá? Que é do urânio para frente, tá bom? Muito bem, amores, ó. Agora a gente vai ver aqui mais alguns exemplos de exercício, ó. Deixa eu centrar para vocês aqui direitinho. Tá. Atrita-se
Aliás, vamos começar pelos aqui de cima, ó. Pelo V3 aqui. Um condutor A, eletrizado positivamente, é colocado em contato com outro condutor B inicialmente neutro. Então, amores, ó, um positivo, o outro neutro. B se eletriza positiva ou negativamente? Bom, como é contato, o B vai ficar positivo igual ao A. Por que o B vai ficar positivo? Porque ele vai perder, como A é positivo, o A vai atrair elétrons do B. Então, na hora que você coloca o A em contato com o B, ó, aqui está o A, que tem carga positiva. Aqui está o B, que não tem carga nenhuma. Agora, cuidado, amores, o fato de não ter carga não significa que ele não tem próton e elétron. Lembra que a gente viu no comecinho da aula. O corpo é neutro porque ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, né? Ou seja, ele tem a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa. Então, quando você coloca o corpo A em contato com o corpo B vai perder elétron para o corpo A. Então, se ele está perdendo elétron, no final, quem perde elétron fica positivo. E o A ganhou um elétron, então ele vai ficar menos positivo. Mas no final do processo, ambos os corpos, né, o corpo A e o corpo B, vão ter cargas maior que zero. Então a carga do A vai ser maior que zero e a carga do B também vai ser maior que zero, tá? Então, ó, item B. Então no item A, os dois ficam com a mesma carga que é positiva. No item B, durante a eletrização de B, ocorre movimentação de prótons ou de elétrons? De A para B ou de B para A? Amores, lembra, né? É sempre o elétron que se movimenta, que são os elétrons livres que estão na eletrosfera. O próton está preso no núcleo, tá? Então, nesse caso, como o A é positivo e o B era neutro, então vai ter um fluxo de elétrons do corpo B para o corpo A, tá? Muito bem. Aí no próximo exercício, no 4, ele fala: retome o exercício anterior. Como se modificariam as respostas se A estivesse eletrizado negativamente? Bom, então agora, ó, a gente tem aqui o A negativo e o corpo B com carga zero. Vou ligar os dois por um fio metálico. O que vai acontecer? Amores, agora esse corpo aqui, ele é negativo. Se ele é negativo, e aqui você sabe que você tem o mesmo número de prótons e elétrons. Então, os prótons aqui do B vão atrair os elétrons do A, ó. Vai ter uma atração dos elétrons aqui. Então, agora o que está acontecendo? O fluxo é agora do A para o B, dos elétrons, porque agora o A é negativo. Então, o A está perdendo carga negativa, está perdendo elétron, então ele continua negativo, mas com uma carguinha menor. E como o B ganhou carga negativa, ele também vai ficar o quê? Negativo. Então, no final do processo, ambos vão ter carga negativa, e agora o fluxo de elétrons é do corpo A para o corpo B, tá? Muito bem, agora, ó, vamos resolver aqui os exercícios de revisão, tá? Vou começar pelo exercício R2 aqui. Deixa eu só centrar para vocês direitinho. Aqui. Então, no R2 ele fala, ó, 3 corpos, X, Y e Z, estão inicialmente neutros. Então, vamos anotando isso, ó. Então, no início, o X, o Y e o Z são todos neutros. Então, aqui é carga zero e carga zero, tá? Os 3 corpos têm carga zero. Eletrizam-se X e Y por atrito. Então, X e Y por atrito. Então, eletrizou os dois por atrito.
Então, a gente sabe que o x e o y vão ter cargas o quê? De sinais opostos, sinais contrários. Sinais contrários. Certo? Muito bem. E z por contato com y. Então, agora, ó, o y e o z foram eletrizados por contato. Se eles forem eletrizados por contato, então no final o z e o y vão ter cargas de mesmo sinal. Então, o y e o z vão ter cargas de mesmo sinal. Então, olhando aqui para as alternativas, ele fala, assinale na tabela a seguir a alternativa que indica corretamente a carga elétrica de cada corpo, que cada corpo poderia ter adquirido. Então, ó, x e y tem que ser sinais trocados. Então, ó, o A não pode ser porque falou que é mais e mais. O B não pode ser, falou que é menos e menos. A C pode ser? A princípio pode, porque é negativo e positivo. Só que o Z tem que ser igual ao Y. Então, aqui está errado, que aqui é mais e menos, não pode. Item D. X positivo e Y positivo. Está errado, amores, porque a gente eletrizou por atrito, então tem que ser carga em sinais contrários. Então, o item E, ó, X positivo e Y negativo, tá certo, tá, porque a gente eletrizou por atrito. E o Z encostou no Y, contato, então o Z e o Y tem que ter cargas iguais, tá? Então, tá certo. Muito bem. Vamos resolver agora, ó, esse exercício R3 aqui. Tá? Deixa eu centrar ele direitinho aqui para vocês, ó. Espera aí, depois eu consigo escrever aqui também isso. 4 esferas metálicas idênticas A, B, C e D estão isoladas uma da outra. Então, ó, esferas A, B, C e D. Idênticas significa que elas têm mesmo raio. Tá? As esferas A, B e C estão neutras e a esfera D possui carga Q. Então, aqui é 0, 0, 0. E a esfera D possui carga Q. Tá? Então, isso aqui é no início. As cargas finais de D, se entrar em contato sucessivo com A, B e C, simultâneo com... Tá, então, primeiro caso, ele entrou em contato sucessivo com A, B e C. Então, a D com a A, ó, A mais D. Amores, como as duas esferas são iguais, vai dividir, né? Vai ser Q sobre 2 para uma e Q sobre 2 para outra, tá? Depois, ela vai encostar com a esfera, primeiro a A, depois a B. Então, agora a D com a B. Então, vai dividir a carga por 2 de novo. Vai ficar Q sobre 4 e Q sobre 4, que vai pegar a carga anterior e vai dividir, né? Depois, ela vai fazer a D com a C, ó, D com a C. Então, a D tem carga Q sobre 4, ó, a C não tem carga nenhuma, 0, vai ser 2Q'. Vou mostrar, aqui eu não fiz a continha, vou mostrar aqui embaixo só para você entender, ó. Passo 2 dividindo de novo, então vai ficar esse Q, duas linhas, vai dar Q sobre 8, né? Era Q sobre 4 dividido por 2, vai dar Q sobre 8. Então, ele fala, ó, as esferas A, B e C estão neutras e a esfera D possui carga Q. As cargas finais de D se entrarem em contato. Então, no primeiro caso, ele colocou o contato sucessivo com A, B e C. Aí depois, ele vai colocar, no segundo caso, ele vai colocar simultâneo com A, B e C. Então, agora vai fazer um contato simultâneo entre as esferas, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, a carga inicial é igual à carga final. A carga inicial vai ser Q. E a carga final, como encostou as 4 de uma vez,
As 4 esferas vão ter cargas iguais. Então, vai ser Q' para o A, ó, Q' para o B, Q' para o C e Q' para o D. Então, a gente vai ficar aqui, ó, com 4 Q', igual a carga inicial do que era do D. O Q' vai ser Q sobre 4. Então, cuidado, amores, ó. São duas situações diferentes, tá? A alternativa da questão vai ser D. Ó, primeiro, ele colocou o D com C. Então, divide Q sobre 2 aqui, Q sobre 2 aqui. Depois, ele colocou o D com B. Aqui era Q sobre 2. Vai dividir metade para ele e metade para ele. Então, vai ficar Q sobre 4 e Q sobre 4. Depois, ele coloca o D com C. O D com A, perdão. Era Q sobre 4, vai dividir por 2, né? Aqui vai ficar Q sobre 4 mais 0, ó. Carga inicial Q sobre 4 mais 0 igual a 2 Q'. Passa a dividir no Q' vai ser Q sobre 8, tá? Então, essa é a carga final do D, Q sobre 8. No segundo caso, o que ele faz? Ele coloca o corpo D em contato simultâneo com os 4 corpos, tá? Então, é como se a gente tivesse colocado um fio aqui, ó, que ligasse todos os corpos. Um fio liga o A com B, o B com C e o C com D. Então, no início, qual que é a carga inicial? É só o Q, que é a carga do D. No final, eu vou ter 4 cargas iguais, que todos vão estar em contato. Então, vai ser Q' do A, mais Q' do B, mais Q' do C, mais Q' do D. Fica 4 Q' igual a Q. O Q' então vai dar Q sobre 4, tá? Então, essa seria a carga final dos corpos, tá certo? Bom, amores, agora a gente vai resolver os exercícios da apostila de vocês, tá? Então, vamos começar aqui, vamos resolver juntos, ó, os exercícios da apostila. Então, na questão 1, ele fala o seguinte, ó, um corpo possui carga elétrica de 1,6 microcoulomb. Então, ó, a carga do corpo positiva, 1,6 microcoulomb. Amores, ó, vamos fazer um parênteses aqui, tá? Para vocês saberem os múltiplos e os submúltiplos, ó. Microcoulomb. 10 a menos 6, tá? O micro. Milicoulomb. 10 a menos 3 coulomb. Nanocoulomb. 10 a menos 9 coulomb. E picocoulomb. 10 a menos 12 coulomb. Tá? Então, isso aí é importante você saber, tá? Então, milicoulomb, que é o MCzinho aqui, 10 a menos 3. Micro, que é o mizinho aqui, coulomb, 10 a menos 6. E o nanocoulomb, que é o NC, 10 a menos 9. E o picocoulomb, 10 a menos 12, tá? Isso aqui são os múltiplos e os submúltiplos que a gente tem, tá bom? Muito bem. Vamos voltar lá para o exercício. Então, ele fala que o corpo tem carga 1,6 microcoulomb. Aí ele fala, sabendo-se que a carga elétrica fundamental, então a carga do elétron, ou a carga elementar, é 1,6 10 a menos 19 coulombs. Pode-se afirmar que o corpo há uma falta de... Bom, se ele tem carga positiva, significa que ele tem falta de elétrons, ele perdeu elétrons, certo? Ele quer saber quantos elétrons ele perdeu. Então, a gente pode fazer o seguinte, fazer uma regrinha de 6, de 3, ó. A regrinha de 6 é boa, né? Fazer uma regrinha de 3, ó. Um elétron tem carga de 1,6, 10 a menos 19 coulombs. A carga do corpo é de 1,6 micro, né? Então, 1,6, 10 a menos 6 coulombs. Quantos elétrons perdeu? Vou chamar de N, tá? Então, de novo, ó, a carga de um elétron é 1,6, 10 a menos 19. Como o corpo tem carga de 1,6 microcoulombs, quantos elétrons ele perdeu? X. Aí, multiplica em cruz, né? Vai ficar 1,6 10 a menos 19 vezes N,
é igual a 1,6, 10 a menos 6. Ó, dá para simplificar 1,6 com 1,6. Então, o número de elétrons, de falta de elétrons, vai ser 10 a menos 6, dividido, passa o menos 19 dividindo, ó, 10 a menos 19. Como é que faz essa continha? Vai ficar 10 a menos 6, aí o 19 passa para cima positivo, né? 10 a mais 19. Então, N vai dar menos 6 com 19, vai dar 10 a 13. Então, essa é a falta de elétrons, 10 a 13 elétrons, alternativa B, tá? Questãozinha aí da sua apostila. A próxima questão da UFSC, ela é uma questão teórica, tá? Ele fala assim: como funciona a máquina de Xerox? Quando se inicia a operação em uma máquina de Xerox, acende-se uma lâmpada que varre todo o documento a ser copiado. A imagem é projetada por meio de espelhos e lentes sobre a superfície de um tambor fotossensível, que é um cilindro de alumínio revestido de um material fotocondutor. Os fotocondutores são materiais com propriedade isolante no escuro, mas, quando expostos à luz, são condutores. Assim, quando a imagem refletida nos espelhos chega ao tambor, as cargas superficiais do cilindro se alteram. As áreas claras do documento eliminam as cargas elétricas que estão sobre a superfície do cilindro, e as áreas escuras as preservam. Forma-se, então, uma imagem latente, que ainda precisa ser revelada. Para isso, o cilindro é revestido por uma fina tinta de pó, o tonalizador, ou toner, que adere à imagem latente formada sobre o tambor. Em seguida, toda a imagem passa para as fibras do papel através de pressão e calor, e assim chega-se à cópia final. O texto acima se refere a uma aplicação do fenômeno de eletrização, pois é graças a ele que o toner adere ao cilindro metálico mencionado. O processo de eletrização pode ocorrer de 3 formas distintas: atrito, né, que é quando os corpos adquirem cargas de sinais contrários; indução, também sinais contrários; e contato, cargas de mesmo sinal. Mas todos os processos têm algo em comum. O que eles têm em comum, amores? Em qualquer processo de eletrização, você sempre vai eletrizar um corpo fazendo o quê? Alterando o número de elétrons dele, né? O corpo ganha elétron, fica negativo, ou perde elétron, fica positivo. Então, em qualquer um dos 3 processos, você vai ter sempre uma transferência, um fluxo de elétrons entre os corpos, tá? Então, é correto afirmar que o comum desses processos é a alternativa correta, ó, vai ser a alternativa A de amor. Ó, deixar o corpo eletrizado com um desequilíbrio entre o número de cargas elétricas positivas e negativas, certo? Então, você vai ter um desequilíbrio, ou seja, uma diferença entre a quantidade de carga positiva e a quantidade de carga negativa. Por que que vai ter esse desequilíbrio? Porque você vai ter fluxo de elétrons, né, trocado entre os corpos. Então, essa diferença, esse fluxo de elétron, vai acarretar um desequilíbrio na carga elétrica dos corpos, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Deixar o corpo eletrizado com um desequilíbrio entre o número de cargas elétricas positivas e negativas, tá bom? Então, amores, essa foi a primeira aula de eletricidade, aula 17, tá certo? Então, beijo.